suposta agressão a Alexandre de Moraes na Itália. O ministro do Supremo Tribunal Federal teria sido hostilizado na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Roma por 3 brasileiros. O ministro, que estava com parentes, voltava de uma palestra na Universidade de Siena. Ele teria sido xingado e o filho dele teria levado um tapa. Essas foram as informações iniciais. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso. O Alexandre de Moraes não se manifestou publicamente e um dos 3 suspeitos já foi ouvido e negou as agressões. Bom, Constantino, esse é um assunto delicado, a gente vai ter todo o cuidado aqui para comentar esse assunto, mas, obviamente, né, a gente vai olhar aí os portais de notícias e alguns jornais já dando como se realmente fosse uma agressão física, inclusive, contra o filho do Alexandre de Moraes, quando, na verdade, a gente não tem muitas informações, a gente não viu vídeos e agora começam a surgir relatos de pessoas que estavam ali naquele saguão no aeroporto e que dizem, olha, a história não é bem essa, as pessoas realmente cobraram um pouco mais incisivamente o Alexandre de Moraes e o filho dele teria tido uma reação mais violenta. Então, é melhor a gente esperar para ver, né, de que maneira as investigações andam e deve haver imagens desse caso. Não é possível que no saguão, no Aeroporto Internacional de Roma, não haja câmeras de um circuito de segurança. Mas Flávio Dino foi um. Daqui a pouquinho eu vou ler o que ele disse. Posso ler até agora. Flávio Dino já tem o veredito. É aquela história. Eles têm um poder, eles têm uma bola de cristal, eles investigam, eles dão o veredito imediatamente, só de ouvir falar. Nas redes sociais, Flávio Dino disse o seguinte, ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele afirmou já que houve um ato criminoso contra o Alexandre de Moraes. Está aí na tela. Ele escreveu o seguinte: até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser elite, mas não têm a educação mais elementar. Constantino, vamos aguardar as investigações, é melhor, né? É a única postura correta. Cautela e aguardar que os fatos venham à tona. Agora, é impressionante, Lacombe, algumas coisas, né? A gente tem que tomar todo cuidado aqui, fazer as ressalvas, né? Apesar da nossa audiência ser qualificada, tiram de contexto. Bom, primeira coisa, eu obviamente sou contra qualquer tipo de agressão, ainda mais ao filho de alguém, que não tem nada a ver com a história. Então, se foi dessa forma, é óbvio que isso é condenável e ponto. Ponto, não importa quem. Segundo aspecto, né? Imediatamente figuras como Renan Calheiros e companhia pegaram isso, tomaram valor de fato que houve uma agressão ao rapaz, ao filho do ministro, e com base nisso estão falando, tá vendo? Tem que ter a lei que não pode criticar políticos, autoridades. Já começa a vir toda aquela sanha autoritária. Nas redes sociais, jornalistas, gente comum, figuras do pântano esquerdista, estão dizendo, né, destilando ódio, estão dizendo tinha que ser, quer dizer, a foto da família, a esposa do cara, ela que provocou, normalmente são as mulheres, tinha que ser casada com um careca, até isso eu li. Quer dizer, o nível de difamação, de pré-julgamento, de preconceito, um negócio impressionante. A gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu foi na Itália, é outro país. Aí tem gente já falando, prende, vai lá, Xandão. Repito, jornalista. Gente que até ontem dividia comigo bancada na Jovem Pan. Está dizendo isso. Vai lá, manda ver, Xandão. Aí o próprio PGR já se manifesta, né, que tem que ser punido, não sei o quê. Muita gente já percebeu que o Brasil é uma ditadura. E que, se é uma ditadura, tem um ditador. Como o próprio deputado Marcel Van Hatten disse. O que tem de puxa-saco, de tirano, o Lacombe, não está no gibi. Né? Então, João Amoedo, até o Sérgio Moro já foi prestar solidariedade. Vocês sabem exatamente o que aconteceu? Ligaram para o Alexandre, ele disse, porque ele não se manifestou. Agora ele parece que quis acionar a Polícia Federal e tudo, mas ele não tinha se manifestado publicamente para dizer o que aconteceu exatamente lá, nem na versão dele. Então, a turma é muito precoce, né? Todo mundo meio ejaculação precoce demais. Tem que aguardar, tem que esperar. Se houve uma agressão, partiram para a agressão, iniciaram uma agressão
com o ministro ou contra o filho do ministro. Isso é indefensável. Ponto. Né? Se a história não foi bem essa, vamos ver qual foi a história. O que aconteceu com o jornalismo que escutava os dois lados, que queria averiguar o que aconteceu de fato, em vez de sair rotulando, pré-julgando e pedindo cabeças, pedindo empalamento em praça pública, pedindo que as pessoas sejam guilhotinadas, expondo as imagens, as famílias. Está faltando um pouquinho de cautela, de bom senso. Né? Então, tudo isso é muito lamentável, Lacombe. E esses que estão dizendo isso é o resultado do clima de ódio do bolsonarismo, são os mesmos que falavam em fakeada para falar da facada, que é uma agressão um pouco mais grave do que qualquer agressão verbal ou um tapa que tirou os óculos, se aconteceu dessa forma. Né? É uma agressão um pouco mais grave, um pouco mais séria, uma facada na barriga do Bolsonaro, que quase morreu. Então, essa mesma turma, o clima de ódio, agressão, não podemos tolerar, não se manifestaram para prestar solidariedade ao Bolsonaro quando quase morreu, porque um esquerdista do PSOL meteu-lhe uma faca no estômago. É esse o nível de psicopatia que estamos lidando aqui. É isso, Ana. Todo cuidado é pouco. A gente quer que tudo seja apurado, obviamente. Eu acho que uma figura pública ela sofre, né, isso, ela está exposta a isso, a ser interpelada. É óbvio que a maneira como isso acontece tem que ser dentro da lei, né? Mas vamos aguardar. A gente estava aqui discutindo antes do programa, já temos acesso a alguns relatos de pessoas que estariam no saguão do aeroporto e dizem que a história não é bem essa, que realmente as pessoas fizeram cobranças mais duras do Alexandre de Moraes e que o filho dele teria se exaltado e agredido algumas pessoas. A Polícia Federal está investigando, a gente espera realmente que esses relatos que a gente leu de pessoas que estariam lá, que essas pessoas sejam ouvidas também nessa investigação da Polícia Federal, e a gente aqui não vai acusar ninguém, condenar ninguém antes da hora, né? Bom, vou repetir o disclaimer que você fez, que o Constantino fez, investigação sempre. Aqui a gente vai sempre condenar vandalismo, desrespeito, né? Ataques, agressões, sempre. Agora, a rapidez com que, vamos usar a palavrinha que o Lula agora adotou, né? A rapidez com que essa narrativa está sendo repetida, um copiar e colar na imprensa, sem investigação, sem câmeras, várias testemunhas agora nas redes sociais dizendo não foi bem assim. O próprio Alexandre de Moraes também não falou nada oficialmente. Então, tudo estamos no campo das conjecturas, né? Vamos conjecturar aqui o que aconteceu, o que pode ter acontecido, e a gente espera que tudo seja esclarecido. Agora, o 6 de janeiro, quando aconteceu aqui nos Estados Unidos, no Capitólio, durante 2 anos, 2 longos anos, que o povo americano perguntou o que aconteceu no 6 de janeiro. As imagens foram colocadas em uma caixa lacrada durante 2 anos. Os democratas, controlando a Câmara e o Senado, não liberaram absolutamente nada daquela investigação. E quando os republicanos tomaram a Câmara, na última eleição de midterms, eles tiveram acesso às imagens, e aí o Tucker Carlson fez um especial, exibiu em 3 dias. Dizem até que isso pesou também para que ele fosse demitido da Fox News, que as imagens do 6 de janeiro não iam de encontro com a narrativa empurrada durante 2 anos. Pois bem, aconteceu o 8 de janeiro no Brasil. Durante quanto tempo que nós ficamos lendo e fomos, de uma certa forma, era um mantra, né, na imprensa, não, é golpe de Estado com vendedor de algodão doce, sem tanque, num domingo, sem absolutamente nenhum político em Brasília, escutamos aquilo ali como um mantra sendo gerado, é golpe, até que a CNN obteve as imagens e divulgou. E as imagens, assim como o Capitólio, não batiam com a narrativa. Portanto,
eu não vou comprar absolutamente nenhuma história de ataque a ministro ou não ataque a ministro até que as imagens venham à tona, até que a investigação venha à tona. Nós vamos cair de novo, pela terceira vez, nessa coisa de aconteceu isso, isso foi a verdade. Se estamos falando de um evento no aeroporto, imagens ali nós vamos encontrar. Então, que a investigação siga o curso e que nós não entremos, mais uma vez, na histeria daqueles que estão, parece, muito preocupados em empurrar uma narrativa e, curiosamente, depois da bomba atômica que foi a fala desastrosa do Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo essa semana. Aguardamos ansiosamente as imagens do saguão do aeroporto em Roma, né, nessa confusão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o filho dele. Só que a gente também está aguardando imagens dos atos de 8 de janeiro até hoje. Né? Se as imagens não tivessem vazado, a gente não teria sabido de nada daquilo, né? do ex-chefe do GSI ali, junto dos manifestantes, e aquela facilidade toda que encontraram para invadir, para circular pelo Palácio do Planalto. Ludmila, o Alexandre de Moraes mesmo já se referiu a isso uma vez, não me lembro exatamente em que momento, tratando de que assunto, mas já falou da figura pública, né? Se você não quer ser ridicularizado, não quer ser criticado, não vá para a vida pública, exerça um outro tipo de função. Mas quais são os limites legais, digamos assim, para que uma figura pública, alguém que atua de forma pública, um político, um ministro do STF também, já que eles se dizem um poder político agora, quais são os limites legais para que você se aproxime, faça uma cobrança, para que você interpele essas pessoas nas ruas, num saguão de aeroporto? Então, Lacombe, os limites legais são aqueles previstos numa lei chamada Código Penal. Então, no Código Penal, nós temos alguns delitos, tais como calúnia, injúria, difamação, lesões corporais, por exemplo, se a pessoa resolver partir para agressão. E tem uma outra lei também, chamada Lei das Contravenções Penais, que é a que trata de uma contravenção, ou seja, é uma infração penal menor do que um crime, né? A contravenção é menor do que o crime. Que é uma contravenção chamada vias de fato, que é ali, quando um começa a se estapear, mas ninguém se lesiona no final das contas, são vias de fato. A gente não sabe o que aconteceu nesse aeroporto, ninguém trouxe imagens até agora, tá só na base da fofoca. O que dá para falar por enquanto é sobre essa investigação que foi aberta pela Polícia Federal. Eu vi algumas pessoas na internet perguntando assim, poxa, mas se o suposto crime, a gente não sabe o que aconteceu, se um suposto crime foi praticado na Itália, teria a Polícia Federal competência para instaurar um inquérito na competência geográfica brasileira? E o que acontece é o seguinte, no direito penal nós temos a chamada extraterritorialidade do crime, que é prevista no artigo 7º do Código Penal, que significa o seguinte, que é quando uma pessoa vai ser punida pela lei brasileira, embora o fato tenha acontecido fora dos limites territoriais do Brasil. Essa é a chamada extraterritorialidade penal e é prevista, sim, pela nossa lei, mas em casos muito específicos. Então, vou pegar aqui o artigo 7º, só para o pessoal saber mais ou menos por que essa investigação foi aberta pela Polícia Federal. Eu já adianto aqui, pelo que eu investiguei aqui do Tratado de Extradição, Brasil e Itália e tal, não tem como, pelo menos nessa narrativa que foi dada até agora, de briga, de bate-boca, não sei o quê, não tem como prosperar esse inquérito. Mas o que acontece é o seguinte, o artigo 7º diz o seguinte, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, aí coloca várias hipóteses, e depois ele coloca lá, os crimes praticados por brasileiro. Então, nesse caso, digamos que tenha acontecido um crime, a gente não sabe se aconteceu, mas digamos que tenha acontecido, e se essas pessoas eram brasileiras, podem ser punidas pela lei brasileira, sim, só que nas seguintes hipóteses. Aí o próprio Código Penal estabelece aqui as hipóteses. A pessoa tem que ter entrado
em território nacional, me parece que a pessoa entrou, tanto que acho que a pessoa está em São Paulo, não sei, se alguém puder depois atualizar essa informação, a pessoa realmente entrou em território nacional novamente. A pessoa, o fato tem que ser punido, tem que ser punível também no país onde ocorreu. Então, tem que ser crime no Brasil e tem que ser crime no país onde ocorreu. O terceiro requisito é o seguinte: o crime ele tem que estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, não é qualquer crime. Tem que ser um crime em que a lei brasileira autoriza a extradição. Aí eu peguei lá o decreto 863 de 93, o artigo 2º, que é o tratado de extradição entre Brasil e Itália, para ver o que está escrito lá a respeito desses imbrólios envolvendo os dois países. E está lá o artigo 2º desse decreto, diz que tem que ser crime em ambos os países, obviamente, e a pena máxima do delito tem que ser superior a 1 ano para poder haver essa extradição. E os crimes supostamente envolvidos, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas pela narrativa que foi dada, pode ser injúria, que, segundo o nosso Código Penal, não tem pena superior a 1 ano. A pena da injúria do artigo 140 do Código Penal é detenção de 1 a 6 meses, então esse aí estaria fora do Tratado de Extradição Brasil-Itália. Poderia ser contravenção penal de vias de fato, que também não se enquadraria, porque a pena é prisão simples de 15 dias a 3 meses e multa, então também não atinge 1 ano. E, no máximo, uma lesão corporal, que se é que alguém se lesionou, que a gente também não sabe, que tem pena máxima de 1 ano. E como o Tratado de Extradição Brasil-Itália diz que para haver extradição tem que ser pena superior a 1 ano, nenhuma dessas 3 hipóteses, nem vias de fato, nem injúria, nem lesões corporais, entrariam nesse critério da extraterritorialidade. Então, resumindo, a PF pode abrir o inquérito? Pode, porque a PF, assim como nós, também não sabe o que aconteceu e tem que investigar, já que a lei brasileira permite, em algumas hipóteses, a PF investigar e a pessoa ser punida no Brasil por ato praticado no exterior. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, se foi uma dessas 3 hipóteses, não vai entrar no critério da extraterritorialidade, não. E olha, daqui a pouquinho tem a nossa resenha cultural, tá? Com dicas de filmes, séries, livros. A gente começou com esse quadro no domingo passado. Daqui a pouquinho, mais para o fim do programa, tem de novo a nossa resenha cultural. Mas o Constantino levantou aí um caso de 2014, consta, com o Joaquim Barbosa, ainda ministro do STF, né? Para mostrar a hipocrisia dessa turma, né? Quer dizer, o clima de ódio, a agressão, os bolsonaristas, precisamos purificar o país. Eles esquecem o que fizeram em vários verões passados. A turma da esquerda que normalmente gosta de agredir, de xingar. Então temos a notícia da própria Folha de São Paulo, para não dizer que a fonte, né, é questionável, de que Joaquim Barbosa foi hostilizado por petistas no bar. E isso não é um caso isolado. Eu lembro do jornalista Merval Pereira, uma vez que foi cercado por petistas, precisou de ter ali um apoio para poder sair do evento que estava. Pô, Merval é um tucano, né? Então é impressionante como esses que fingem agora um purismo, uma afetação pacifista, eles são os primeiros a aplaudir esse tipo de coisa. Nada justifica. Uma fonte minha, cada um vai ter uma fonte, eu prefiro esperar, diz mais ou menos que o que aconteceu foi que a mulher teria xingado, sim, o ministro ao avistá-lo, o filho teria partido para fazer ofensas bem graves a essa senhora e o marido reagiu. Essa é a história que chegou a mim. Se foi dessa forma ou não, o tempo dirá, e se houver jornalismo, né, o jornalismo vai tentar escutar todos os envolvidos e chegar a um veredito, assim como é o trabalho de uma investigação criminal, né? Agora, como a Ludmila já explicou, tem muita gente querendo ou puxar o saco do ministro Alexandre de Moraes, porque sabe que quem manda pode e obedece quem tem juízo, né? Isso é o Brasil de hoje. Ou então estão querendo guilhotinar bolsonaristas, né? Porque de fato tem o filho do casal, tem uma foto, ele apoiando o Bolsonaro e tudo, então ele era, obviamente, alguém
petista, alguma coisa assim. Eu fico na postura mais prudente de esperar para ver.